Vamos lá, pessoal. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a perícia ambiental. Eu venho recebendo muitas solicitações de alunos, principalmente dos engenheiros relacionados à parte ambiental, né? Quem pode ser um perito ambiental? E decidi fazer um capítulo específico aí, falando um pouquinho da lei, né? Por que surgiu o perito judicial? Surge quando aparece uma lei, e essa lei é a número 9.605 de 98, que fala sobre crimes ambientais. Eu vou falar um pouquinho dela aqui, mas ela está lá disponibilizada para quem tiver maiores interesses, vai, analisa. O que mais acontece é quando surge uma lei, né? Essa lei tem que ser cumprida. E o não cumprimento dessa lei gera uma penalidade. Mas quem pode ser o técnico que vai lá averiguar efetivamente o que aconteceu? É o perito judicial nomeado pelo juiz. E aí surge, depois dessa lei, o perito ambiental. Então, o perito ambiental é o profissional que é imbuído de averiguar e relatar informações relacionadas a crimes cometidos contra o meio ambiente, fauna e flora. E está lá tudo especificado na lei. A sua missão é colher dados que esclareçam os fatos, validando essas informações que servirão de suporte para o laudo, né, e para que o juiz aplique as devidas medidas punitivas, embasados na legislação. Essa atuação do perito é feita após o crime ambiental ser denunciado ou flagrado. Na maioria das vezes, todo mundo sabe que é só quando acontece o prejuízo que acaba tendo uma ação, e nessa ação é nomeado o perito judicial. E a perícia é realizada, aqui é muito importante, com a aplicação da ciência e após profunda investigação dos fatos. Na maioria das vezes a gente faz um laudo sempre embasado nos fatos e nas normas, mas aqui tem um outro detalhe que é a aplicação da ciência. Você precisa ser conhecedor, né, de como você vai investigar esse local, essa situação, para efetivamente elaborar o seu documento técnico. E aí você vai buscar e detectar as causas e consequências para o meio ambiente. Porque o crime ambiental pode acontecer numa determinada situação, num determinado local, mas tem uma área de influência enorme. E aí o perito judicial tem que também conhecer disso, né, e conseguir mostrar qual foi a abrangência dessa área. Podemos pensar aqui num crime ambiental que ocorreu há pouco tempo atrás, foi Brumadinho, que após romper a barreira lá, né, a barragem na verdade, essa água toda escoou e atingiu grandes vários quilômetros para frente aí da própria região de Brumadinho. Então essa área de impacto também é uma área que o perito vai ter que verificar e detalhar. E aí vem a publicação da lei número 9.605, que eu acabei de falar, de 98, conhecida por Lei de Crimes Ambientais, e aí começa a surgir essa necessidade do perito para avaliar a dimensão do dano cometido contra o meio ambiente e fornecer seus laudos periciais para que as punições fossem adequadamente aplicadas. Uma coisa importante nessa própria legislação é específico no artigo 19. Esse artigo 19 ele fala: a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. E aí tem o parágrafo único: a perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Acredito eu porque existem poucos peritos criminais nessa área ambiental, então eles já falam, o perito judicial, que é civil, né, acaba o laudo servindo, abrangendo para os processos penais. Isso é importante porque amplia cada vez mais a nossa área de atuação. E a formação, né, pessoal? Mas e qual é a formação? Eu acho que a mais indicada e é evidente é a graduação em engenharia ambiental, mas talvez não tenham tantos profissionais quanto necessários aí para atuarem nessa área. E aí você acaba buscando outros profissionais na área de engenharia. Aqui você tem que entender que essas matrizes curriculares o curso deve abordar na engenharia ambiental, juntamente com as competências técnicas, a parte de gestão, tecnologia ambiental. Mas tem muito curso técnico de especialização e mestrados voltados a essa área ambiental que podem capacitar o engenheiro
vamos colocar como exemplo o engenheiro civil. Quem quiser fazer um curso específico da área ambiental pode fazer e se tornar um perito judicial nesta área. E aí que a gente percebe que esse tipo de perito ainda é escasso, né? Assim, é difícil, eu fiz uma pesquisa e tudo mais, é difícil você encontrar peritos ambientais. E por isso eles são bem valorizados, inclusive porque os processos relacionados a essa área são sempre grandes e acabam envolvendo órgãos públicos. Então, você já pensa que os honorários aí podem ser bem legais para quem quiser ingressar. E é necessário compreender que não existe um salário fixo para perito. Vocês vão ver aí durante o curso, a recompensa é recebida de acordo com a complexidade do laudo, que significa o seu desempenho, né, naquele produto final que você elaborou. Essa variável que existe nos honorários, ela deve ser calculada e eu explico também, dimensionada preferencialmente pelo número de horas. Hoje, uma hora trabalhada de um perito judicial em São Paulo é mais ou menos R$ 400 e aqui no Rio de Janeiro, como base, tá? Dá 200 UFIRs, ou seja, bastante razoável se a gente pensar numa perícia que envolva 20 horas vezes 200 UFIRs, dá 4.000 UFIRs, vezes 3,5 dá quase R$ 14.000. Então, é um trabalho bastante importante, bastante valorizado, e é que vocês devem, quem tiver interesse, se apoiar, né, ingressar e aprender mais sobre a atividade. E aí, o que são considerados como experiências e técnicas e as especializações para você atuar na área? Eu recomendo sempre institutos renomados para você se tornar um perito renomado também. Então, com isso é possível ver uma possibilidade de estabilidade financeira para quem quiser atuar nessa área de meio ambiente e se adequar aí à nova realidade do Brasil, com tantos crimes, né, em potencial acontecendo nessa nossa área. O que eu ia falar também é que a gente não pode deixar de entender que toda essa matéria técnica que você está aprendendo aqui, que você quer aprender fazendo cursos técnicos da área ambiental, elas têm e devem estar embasadas no artigo 473 para você elaborar um laudo pertinente de sucesso. Não adianta nada você ter toda essa bagagem técnica, mas não conseguir transmitir em um laudo pericial que seja aceito nos tribunais. E aí eu coloco aqui o artigo 473, que o laudo pericial deve conter exposição do objeto da perícia, análise técnica, indicação do método utilizado e as respostas conclusivas. Isso eu abro aqui no curso, isso aqui eu só estou dando o número do artigo para vocês entenderem qual é o artigo efetivo, mas eu abro mais esse artigo e explico como elaborar um laudo pericial de sucesso, tá bom? Foi só um pitaco em relação à parte ambiental, mas daqui, quem tiver interesse, começa a pesquisar e recomendo, façam cursos renomados para vocês terem uma capacitação adequada para atuar nessa área que tem poucos peritos e é muito valorizada quando existe a necessidade de um bom profissional. É isso aí e vamos para as próximas.